O que vamos fazer agora é utilizar o que foi aprendido em matrizes com o comando DIN naquele exemplo da nave que lançava mísseis. A ideia agora é criar inimigos para colocar nos jogos. E esses inimigos serão elaborados utilizando o comando DIN. Podemos imaginar que através do comando type é como se nós estivéssemos criando um objeto. Então, no exemplo anterior, criamos um objeto player e um objeto projector, que é um projétil. Bem, o que vamos fazer agora, já que desejamos um inimigo, é criar um objeto do tipo inimigo. Como utilizamos a palavra em inglês para jogador, player, a palavra em inglês para projector, nós vamos estar utilizando também a palavra em inglês para inimigo. Então, nós vamos criar um objeto inimigo através do type. Então, type enemy and type. Bem, o que queremos para o inimigo? Da mesma forma que fizemos para o jogador e o projétil, nós queremos saber qual é a posição do inimigo, queremos saber qual é o formato do inimigo. O próximo passo é dimensionar o nosso inimigo. Nós dimensionamos a nave como player, um projétil como projector, e nós vamos dimensionar agora o nosso inimigo como inimigo. Então, enemy. Depois que criamos a nave e o projétil, o que fizemos logo em seguida foi dar as condições iniciais, ou seja, quais eram as posições da nave e do projétil. Lembrando que o projétil sempre acompanha a nave. Nós vamos fazer a mesma coisa para o inimigo. Nós precisamos dizer qual é a posição do inimigo. Eu vou colocar a posição do inimigo entre condições iniciais da nave e do projétil. Então, vamos imaginar que o inimigo, a posição X dele, corresponde ao meio, mais ou menos, da tela. Lembrando que a gente está trabalhando com 40 colunas, então eu vou colocar a posição dele como sendo, por exemplo, 18. E a posição dele em Y, inimigo Y, vamos colocar que a posição dele seja 3, está lá em cima. E precisamos saber qual é o formato dele. Então, inimigo, str e o formato. Vamos fazer o formato dele mais ou menos assim, para diferenciar do formato da nossa nave. O próximo passo agora é calcular a posição do inimigo. Bem, a posição do inimigo ela vai ser calculada logo após a determinação da posição da nave. Só que a posição da nave é controlada pelo jogador quando nós pressionamos o teclado através da entrada da rotina de in-key. Só que nós queremos que o inimigo seja controlado pela máquina. Como isso é um pouquinho mais complicado, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa rotina aqui para criar depois. Então eu vou colocar uma observação, um comentário, criar rotina do movimento do inimigo aqui. Pronto. Então, eu sei que é nessa região que eu vou criar a rotina do movimento. E essa rotina é que vai calcular a posição da nave lá em cima. Isso vai ser feito pela própria máquina. Depois que o cálculo da posição do inimigo for feito, o próximo passo é imprimir o inimigo. Nós queremos mostrar o inimigo na tela. Depois da nave e do projétil, nós vamos imprimir o inimigo. Então, locate inimigo y, inimigo em x, eu vou imprimir print inimigo.str. Só que eu quero fazer com que o inimigo tenha uma cor diferente. Vamos fazer um inimigo na cor amarela. Então, color 14,1, eu vou imprimir o inimigo. Mas depois disso eu tenho que voltar à cor original do fundo, color 15,1. Se eu rodar o programa, apertando F5, eu vou perceber que o objeto inimigo foi criado utilizando o comando type, iniciamos a posição do objeto, pulamos a rotina com um comentário da movimentação do objeto e imprimimos o objeto lá embaixo. Por enquanto, estamos considerando a construção de apenas um inimigo. O que fizermos para um inimigo será expandido para 2 ou mais inimigos usando a declaração DIN. Muitas vezes é importante fazer um esboço do que você quer fazer, né, da ideia que você quer fazer.
Nesse caso, eu estou representando aqui as laterais da tela, né, que vai representar, caracterizar o movimento da nave. Devido às limitações do locate, nós começamos com o x em 1, e o máximo que o x pode assumir em termos de valor é o 34. Então, o valor mínimo para o x é 1 e o valor máximo para o x é 34. Ela pode ter, no máximo, um valor que oscila entre esses dois limites. É como se a nave estivesse num determinado ponto, e aí ela fosse até um dado ponto, e aí, por algum motivo, né, haveria uma tomada de decisão da nave, e aí ela resolve voltar para cá até um certo ponto, e aí de repente os ETs lá que controlam a nave resolvem tomar um novo rumo, e aí voltam para cá mais um pouquinho. Para produzir esse efeito, e novamente dizendo que não tem nada a ver com inteligência artificial, mas é apenas uma simulação, nós vamos criar duas variáveis que serão importantes referentes ao inimigo. No caso aqui, eu vou, por exemplo, considerar um número inteiro de uma função RND, de número randômico. Eu quero gerar números randômicos até 33, mas eu vou somar mais um para poder variar de 1 até 34. Esse valor sempre será carregado de acordo com o B posição x. Então, o B posição x assume valores booleanos, então ela pode ser verdadeiro ou ela pode ser falso. Toda vez que ela assumir o valor verdadeiro, eu vou chamar a rotina da posição x. Essa rotina da posição x será feita uma comparação depois da posição da nave com essa posição x. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte: se a posição da nave for menor que a posição x, eu vou fazer a nave se mover para a direita. E se a posição da nave for maior que a posição x, eu vou fazer a nave se mover para a esquerda. Quando a posição x da nave for igual à posição x mesmo, significa que a nave andou até o nosso ponto de referência. Aí, o que eu faço? Adoto um outro ponto de referência. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. A nave apareceu aqui, está representada por quadradinho. Aí a nossa máquina colocou o pós-x aqui. Significa que você verá a nave inimiga andando para a direita. Quando a nave inimiga chegar em cima do pós-x, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para a rotina que calcula uma nova pós-x, ou seja, ele faz com que o B pós-x seja verdadeiro e aí vem para cá. Quando isso é feito, é calculado um novo pós-x. Se o próximo pós-x cair para cá, significa que a nave vai continuar indo para a direita. Mas se o pós-x cair para cá, significa que a nave agora vai mudar de direção e vai caminhar para a esquerda. Esse aqui, então, é a nossa ideia, é o esboço da nossa ideia para criar uma nave inimiga que tem um padrão de voo em cima da nossa nave que é controlada pelo jogador. Vamos agora traduzir toda aquela ideia em códigos. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente acrescentar aquelas duas variáveis no objeto inimigo. Então, pos_x é do tipo integer e bpos_x também é do tipo integer. Só que o bpos_x ele vai assumir um valor booleano. Nós vamos colocar inimigo bpos_x assumindo o valor true. Feito isso, nós vamos agora substituir aquele comentário pelas rotinas que controlam o inimigo. If inimigo bpos_x for igual a verdadeiro, então o inimigo pos_x recebe o int rnd33 mais 1, ou seja, ele pode assumir valores de 1 até 34 para posicionar aquela referência que vai fazer com que a nave caminhe até ela. Depois que eu coloco essa referência,
eu só vou calculá-la novamente quando a nave atingir a posição de referência. Então eu tenho que fazer que o inimigo B pós x seja falso. Então, inimigo B pós x assume o valor falso. Se inimigo x for menor que inimigo pós x, then, então significa que o inimigo caiu à esquerda, eu vou fazê-lo movimentar para a direita. Então, inimigo x vai receber inimigo x mais 1. Agora criamos a rotina que faz ele se mover para a esquerda. If inimigo x for maior que inimigo pós x, então o inimigo x vai ser igual ao inimigo x menos 1, ou seja, o camarada vai se mover para a esquerda. O próximo passo é verificar se a posição do inimigo é a mesma da posição de referência pós x. Então, if inimigo x for igual a inimigo pós x, então eu vou ter que calcular um novo pós x. Mas para calcular um novo pós x, o meu b pós x tem que ser verdadeiro. Então, e ele está em falso aqui, então eu coloco ele como verdadeiro novamente. Então, inimigo b pós x passa a assumir o valor verdadeiro, true. Finalmente, na nossa análise, nós temos que impedir que o inimigo ultrapasse os limites da tela, porque se isso acontecer, vai ocorrer aquele erro devido ao locate. Então a gente vai colocar os limites inferior e superior aonde a nave pode alcançar. Então, if inimigo x for menor que 1, then inimigo x é igual a 1, ou seja, ele nunca será menor que 1. If inimigo x for maior que 34, then inimigo x é igual a 34. Como consequência, se eu rodar o programa digitando F5, eu vou ver o inimigo tendo um movimento de vai e vem, como se ele estivesse tomando decisões a respeito de como ele vai para a direita ou para a esquerda. Então a rotina é muito simples e nós criamos isso apenas para uma nave. Obviamente que existe um pequeno problema com essa animação. Se você for comparar o movimento da nave controlada pelo jogador e o movimento da nave controlado pela máquina do inimigo, veremos que o movimento da nave inimiga está muito rápido. Nesse caso, a gente vai ter que corrigir isso, fazendo com que o movimento da nave inimiga fique coerente com o movimento da nave controlada pelo jogador. E o próximo passo será adicionar mais naves inimigas, utilizando matrizes, que é justamente o objetivo desta aula.